Sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula de Direito Processual do Trabalho. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os pressupostos, que eu acho que acabou ficando alguns pontos soltos na aula que eu ministrei para o noturno, então eu vou retomar para que a gente não deixe passar nada, né? E vamos já entrar nos recursos em espécie. A gente deve falar de embargos hoje, para a gente não estender muito, né? A aula anterior, a gente acabou ficando 2 horas e acaba sendo muito cansativo para vocês, para mim também, e o vídeo fica muito longo. Enfim, espero que todos estejam bem e que a gente tenha uma ótima semana, né? Começando já agora. Bom, a nossa aula, eu vou até o que seria 8 para vocês, 8, 8h30, tá? Não, na verdade, até agora são 6h34, 7h34, até próximo às 8, tá? Ou até um pouquinho antes, porque logo na sequência dessa aula, eu tenho uma outra aula, eu tenho uma aula de direito previdenciário, então, pelo menos para eu ter uma janela de uns 10 minutos para levantar da cadeira e respirar um pouquinho e mudar o slide, ok? Bom, antes de iniciar o conteúdo e a minha apresentação, eu devo adverti-los que a aula está sendo gravada, né? Então, né, tenham ciência disso. E se não quiserem abrirem o webcam e tal, sintam-se à vontade em relação a isso, o direito de imagem de vocês. No outro sentido, se tiverem alguma dúvida, qualquer dúvida que seja, pode abrir o seu microfone, acionar o seu microfone e me questionar, me indagar, que se eu souber eu vou responder, ok? Se eu não souber, ótimo, né? Que aí é mais uma situação para que eu busque a resposta, né? Ninguém sabe tudo, muito menos eu. Enfim, quem entrou por agora, bom dia de novo, e deixa eu colocar minha apresentação aqui. Peraí. Cadê a minha? Bom, creio que todos estejam já vendo minha apresentação. É a partir dela que a gente vai começar, ok? Vamos lá, então. Hoje a gente vai falar um pouquinho de alguns aspectos teóricos, alguns conceitos que levam ao recurso. Na verdade, eu vou retomando, né? Todo início de aula, eu retomo um pouquinho do que já foi dado para a gente entrar na especificidade da aula, né? Então, só para relembrar um pouquinho, e aí a gente tem o gancho para a continuidade da aula. Pois bem, então, hoje eu vou falar um pouquinho dos aspectos teóricos desses conceitos, dos recursos de espécie e algumas súmulas do TST no decorrer de. Antes de adentrar o assunto e antes que eu esqueça, a turma do Noturno fez um grupo de WhatsApp e me incluiu para facilitar as conversas e tudo mais. Se vocês assim o quiserem também, é só pedir eu passo o número do meu telefone depois e vocês me incluem, né? Eu sou bastante disponível quanto a isso. Só não adianta ficar mandando mensagem muito tarde que meu telefone fica, eu coloco a luazinha e ele não toca, não faz nenhuma menção, né? Mas assim, eu vejo a mensagem e quando eu posso eu já respondo logo. No mais, me questionaram até ontem à noite em relação aos fóruns e questionários que eu coloquei, que vai necessitar da participação de vocês e vai compor a nota.
Ainda não estão disponíveis, tá? Devem ficar disponíveis até o final de semana. Eu ainda estou finalizando, até porque no AVA eu tenho que fazer todas as inclusões das questões e tudo mais, para depois disponibilizar para vocês. Então, eu estou trabalhando com isso, e aí até o final da semana estará disponível tanto o fórum quanto os questionários, ok? Bom, vamos lá. Então, deixa eu... Nossa, só foi mexendo no mouse aqui. Então, para começar, quando a gente fala conceito de sentença e decisão interlocutória, né, a gente já falou um pouquinho antes nas aulas anteriores. Então, sentença é o ato pelo qual vai se extinguir o processo, com ou sem resolução de mérito. Se tiver resolução de mérito, é o que a gente chama de sentença definitiva. Eu lembro que na nossa primeira aula eu ainda questionei a diferença de sentença definitiva e terminativa, e na terminativa é sem resolução de mérito. Isso quer dizer que na sentença definitiva ela faz coisa julgada formal e material, e na sentença terminativa ela não vai fazer coisa julgada material, né? Ela faz só formal. E no caso da decisão interlocutória, é aquela que decide alguma questão incidente neste processo, no decorrer do processo, ou seja, não vai extinguir o processo, não vai terminar o processo, né? Não vai ter resolução, nem com ou sem resolução de mérito, né? Ela vai resolver aquela questão específica, então ela não dá asa, não dá, não tem o término, né, do processo em si. Pois bem, nos recursos, né, a gente comentou já nas aulas pretéritas que da sentença sim cabe recurso, né? A sentença é essa decisão que vai extinguir o processo, seja a sentença ou mesmo o acórdão, já em relação a outros recursos. Essa decisão, dessa decisão é que cabe efetivamente o recurso. No caso das decisões interlocutórias, cabe recurso, né? Aí já é um aspecto específico da Justiça do Trabalho. A decisão interlocutória ela é irrecorrível de plano. Então, se na Justiça Comum se tem a praxe, né? Se tem a taxatividade no sentido de o juiz emitiu-se uma decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento naquele momento, né? Naquele prazo de 15 dias, e se assim não fizer, vai precluir o direito. Ai, meu nariz está coçando. Vai precluir esse direito. Na Justiça do Trabalho não funciona assim, né? Na Justiça do Trabalho, as decisões interlocutórias, elas tornam-se preliminares num recurso ordinário, desde que devidamente protestadas, né? Ou, melhor, não impugnadas a tempo, né? De modo e tempo devido, né? Assim que os doutrinadores colocam. Então, se assim o foi, você poderá recorrer dessa decisão interlocutória lá em sede já de recurso ordinário. E só para fazer a ressalva, o agravo de instrumento, né? Eu falei já na aula passada, o agravo de instrumento aqui, ele na Justiça do Trabalho, ele não tem o mesmo escopo que tem na Justiça Comum. Se na Justiça Comum o agravo de instrumento ele funciona no sentido de recorrer das decisões interlocutórias, na Justiça do Trabalho o agravo de instrumento ele tem o objetivo, né? O objetivo precípuo do agravo de instrumento aqui é de destrancar recurso, né? Ele só tem cabimento daquele despacho que negou o seguimento ao recurso por ausência de algum dos requisitos recursais, né? Dos pressupostos recursais. Puxa. Cadê que não quer ir hoje? Aqui. Então, só para retomar, alguns princípios que se fazem presente em relação aos recursos é a unirrecorribilidade, ou seja, não há dois recursos para uma mesma decisão, é específico, né, é singular, né, a singularidade ou unirrecorribilidade é o mesmo princípio, são sinônimos, então há um só recurso, né, da sentença na Justiça do Trabalho cabe o quê? Né, vai caber recurso ordinário, né, para você devolver toda a matéria ao tribunal. No caso da fungibilidade, né, o juiz ele pode até reconhecer de um outro recurso, né, desde que
tem um prol do princípio da simplicidade, né? Mas tem que ter, gente, ó, erro grosseiro, não pode ser um erro grosseiro, não pode ter má fé, né? Aqui, um dos requisitos é que essa dúvida, né, entre um recurso e o outro, ela seja específica, né, tanto para a jurisprudência quanto para a doutrina, haja uma dúvida. Se falar hoje em justiça do trabalho, há algum recurso, sim, que você tenha dúvida? Muito difícil, né? Até porque a CLT ela é muito específica nisso. Então, ela não deixa muita abertura, né? Nesse sentido. Não reformar sem impédios, ou seja, não vai se reformar em prejuízo do recorrente, não vai piorar a situação do que a sentença já o colocou, né? Além disso, voluntariedade, ou seja, né, cabe à parte decidir se quer recorrer ou não, né? Então, cabe a ela. No caso aqui, terceiro, Ministério Público, advogado, INSS para recorrer. Primeiro ponto tem que se demonstrar legitimidade, interesse e o prejuízo, né? Se não houver prejuízo, aí você não vai ter sequer o interesse em recorrer, né? A desistência, né? A parte ela pode desistir do direito de recorrer, né? Então, não preciso de anuência de ninguém se eu não quiser recorrer daquela decisão, ainda que seja em litisconsórcio, eu não preciso de anuência de ninguém, é o meu direito, né? Ele é voluntário, eu recuo porque eu quero, né? É bem isso mesmo. Renunciar é você abrir mão do direito de recorrer. Quando você deixa precluir, né, o prazo para a interposição de um recurso, você já está renunciando ao seu direito, você está abrindo a mão do direito de recorrer, tá? Em relação aos pressupostos, né, eu acho que isso que acabou ficando um pouco, eu acabei falando de forma muito ampassando na aula para o noturno. Infelizmente, no decorrer dos meus slides, eu não sei, eu estava usando direto numa plataforma online e aí a ordem dos slides acabaram saindo da ordem e isso acabou, as minhas ideias, né, elas são bastante concatenadas em relação a isso, eu já faço a aula e aí acabou ficando alguns pontos sem com que eu falasse. Então, mas enfim, vamos lá, vamos retomar, a gente tem tempo para isso, né? Os requisitos intrínsecos, que seriam os requisitos subjetivos, né? Ele diz respeito à pessoa do recorrente, né? Então, eles não está inerente propriamente ao recurso, mas àquele a quem recorre. Então, você vai ter aí a capacidade, né? Aqui a capacidade, desde capacidade civil, né? De estar ou não em seu pleno direito, se assim não estiver, deve estar representado é, ou assistido, né? Então, aqui tem que estar, se não for capaz, tem que estar representado ou assistido. Em relação à legitimidade, é aquele que faz parte, né? Que é parte no processo. Então, no caso da trabalhista, o reclamante ou reclamada, né? E aqui, até, eu já tenho uma fala que eu já coloquei, você tem a possibilidade de terceiro também recorrer, mas desde que, além do seu interesse, ele demonstre efetivamente qualquer prejuízo, né? Então, se ele conseguir demonstrar legitimidade e prejuízo, ele vai ter presente os seus requisitos. O Ministério Público do Trabalho também, quando há interesse em relação à causa, e aqui arguindo principalmente se forem como fiscal da lei, tá? O interesse é um outro requisito, então, sempre que a decisão lhe é desfavorável, né, que há sucumbência, como a gente faz assim, a uma condenação, ou ainda, mesmo que precisa ser desfavorável no todo, não, pode ser em parte, e se você requereu, sei lá, o dano moral de 50 mil reais e o juiz arbitrou 5 mil, aqui, mesmo que o juiz tenha proferido de forma
positiva essa sentença a seu favor em relação a esses danos morais, né, a diferença de valor você pode recorrer, requerendo a majoração deste valor, né? Então, há sim sucumbência aí, e essa decisão, em que pese a gente olha de forma favorável, uma vez que foi deferido, mas os valores estão aquém daquilo que foi pedido, então há interesse em recorrer. Em relação aos extrínsecos, que são os pressupostos, que aí sim está relacionado ao recurso, né? São os requisitos objetivos. E aí, recorribilidade do ato, né? O ato se torna recorrível, a gente tem alguns atos que não são recorríveis, então, o caso da decisão interlocutória, ela não é recorrível de plano, a não ser por exceção, súmula 214 do TST, que vai dizer que a decisão interlocutória, ela vai ser recorrível quando o Tribunal do Trabalho, ele decidir de forma divergente a súmula OJ do TST, e aí você pode recorrer, neste caso você vai impetrar um mandado de segurança. No caso do acolhimento da exceção de incompetência, né, entra-se com ação e aí não obedeceu às regras do artigo 651 de competência territorial, local de prestação de serviço, né, a reclamada tem a oportunidade de opor a exceção de incompetência, e uma vez oposta, na decisão do juiz, é uma decisão interlocutória, porque ela não é terminativa e nem definitiva do feito, essa decisão interlocutória, né, que acolheu a exceção de incompetência, dessa decisão é uma exceção à irrecorribilidade da decisão interlocutória e cabe recurso ordinário, ok? Fora isso, né, despacho também são irrecorríveis, né, então não há que se falar em recorrer de despacho. No caso da recorribilidade, então, trata-se daquelas decisões, né, que são definitivas ou terminativas do feito, e aí sim cabe recurso devidamente taxados lá na CLT. A adequação do recurso, ele deve ser interposto, né, de forma adequada, para impugnar aquele ato, né, aqui tem a questão do princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, né, que se faz presente. Tempestividade é o prazo, né, dentro do prazo. Então, quando a gente fala de prazo aqui, em regra, na Justiça do Trabalho, os prazos são de 8 dias para todos os recursos, com exceção aos embargos, que se trata de 5 dias. Recurso extraordinário embargos de declaração 5 dias, agravos regimentais de 5 a 8 dias, de acordo com o regimento interno dos tribunais, e o recurso extraordinário, que não é um recurso propriamente dito da Justiça do Trabalho, mas constitucional, e ele cabe no prazo de 15 dias da decisão que foi proferida, né? Além da tempestividade, a gente tem a representação processual, ou seja, deve estar munido de advogado. Entendam que na Justiça do Trabalho, ao ius postulandi, até a instância ordinária, não há que se falar da necessidade do advogado. Isso quer dizer que até o recurso ordinário, eu não preciso de estar representado por advogado, eu posso fazê-lo enquanto parte, tanto o reclamante quanto o reclamado, tá? A partir do recurso de revista, né, que você tem atribuição do TRTs para o TST, aí sim há a obrigatoriedade da representatividade por advogado. O preparo, quando se fala em preparo, nós estamos falando de custas e os depósitos recursais, né? Então, aqui, acho que mais à frente eu falo de novo, mas é que para recorrer, né, cabe à parte o pagamento das custas e depósito. O não pagamento pode causar a deserção deste recurso, né?
E a gente está falando de deserção por conta de centavos, né? Não se trata de valores, de diferenças monstruosas, não. É de centavos. O que ocorre antes de 2015, antes do novo CPC, é que o desembargador ele recebia esse recurso e nesse segundo juízo de admissibilidade ele simplesmente despachava, já decidia, né, denegando segmento por deserção, né? Depois de 2015, com o CPC, os desembargadores hoje, ora, quando recebem o recurso e tem essa diferença, ele abre prazo de 5 dias para complementação e pagamento devido, e ao invés da deserção da direto desse recurso, tá? Então, utilizando pelo artigo 769 da CLT, utiliza-se de forma subsidiária, então, o CPC, e aí de forma mais coerente, diria assim, ao invés de extinguir já o processo, né, por conta da deserção, ele abre esse prazo. Gente, por aqui, tudo bem com vocês e tal? Tem algum questionamento? Se vocês quiserem, ó, fica à vontade, tá? Fiquem à vontade em questionar e tudo mais, tá? Opa, deixa eu... Aqui. Aqui do Ius Postulante eu já falei, né? Que vai até os tribunais, então, no caso das ações em grau já de recurso extraordinário, aí sim, cabe, né? Cabe a presença, a necessidade do advogado. A tempestividade, né? Eu já até arguir, mas regra geral 8 dias, exceção, então, recurso extraordinário, né? Embargo de declaração, recurso extraordinário 15 dias, embargo de declaração 5 dias, o agravo regimental vai acabar tendo diferença pelo regimento interno, né? Mas é de 5 a 8 dias de acordo com o regimento, tá? Bom, aqui eu coloquei uma questão, ó, tá bem aqui assim. Deixa eu... Opa. Vermelho mesmo. Aqui, ó. Qual o prazo das contrarrazões? Né? Quando a gente fala em contrarrazões, o que vocês têm que ter em mente, contrarrazões nada mais é do que, entre aspas, aqui uma contestação em sede recursal. Né? Então, como se o recurso fosse a petição inicial e as contrarrazões, essa contestação. A contra-argumentação, né? Então, no recurso, a gente tem as razões recursais, e aí as contrarrazões é o contra-argumento, né? A outra parte contra-argumentando, e aí dizendo que a sentença está correta, não tem que ser emendada, reformada, etc. Né? E qual que é o prazo? Bom, como que funciona na Justiça do Trabalho e mesmo na Justiça Comum, né? Você tem a sentença, a exemplo, então proferiu-se a sentença 8 dias depois, até 8 dias depois, tem a possibilidade do recurso ordinário. Interposto o recurso ordinário, ele é recebido pela vara, faz-se o juízo de admissibilidade, se esse juízo de admissibilidade for positivo, né, o juiz ele vai notificar a parte para que apresente as contrarrazões. O prazo das contrarrazões é o mesmo prazo do recurso, tá? Então, se o recurso ordinário ele tem 8 dias, as contrarrazões também têm 8 dias a seguir da notificação da parte, tá bom? Se tratar de embargos, né, e se esses embargos tiverem efeito modificativo, ou seja, que pode alterar a sentença ou alterar aquele acórdão, esse efeito modificativo, então, também a necessidade, aqui não vai chamar de contrarrazões, mas vai chamar de manifestação, por conta dos embargos, e essa manifestação também tem prazo de 5 dias, tá?
Bom, no caso da União, estados, DF, município, autarquia, fundação, eles têm prazo em dobro, tá bom? Em relação a eles, o prazo é em dobro, assim como lá no processo civil, né? Outra coisa é que o prazo recursal ele é peremptório, não é dilatório. Isso quer dizer que ele não vai, ele é específico, ultrapassou-se aquele período, vai ter vai precluir o seu direito, né? O exercício do seu direito de recorrer, tá? Interrupção e suspensão, aqui sempre há dúvida, né? E até que a gente pegue a prática, às vezes a gente ainda se confunde quando, no caso dos embargos, quando você tem a sentença e você, a oposição de embargos no prazo de 5 dias, os embargos ele vai interromper, né, a CLT vai dizer, ele vai interromper o prazo para o recurso ordinário. Isso quer dizer que, depois da decisão proferida nos embargos, eu vou retomar, eu vou recomeçar a contar o prazo de 8 dias para a interposição do recurso ordinário. Deixa eu colocar um silencioso aqui. E então ele vai interromper. Quando a gente interrompe o prazo, eu retomo a contagem do zero, né? Então, no caso da suspensão, ela vai parar ali e aí quando retoma a contagem, ela reconta de onde parou. Então, se, por exemplo, aqui é um exemplo, tá, gente? Não vai levar porque isso não funciona assim. Se teve a sentença, né? Se os embargos de declaração, suponhamos que os embargos de declaração, e ao invés de interromper, ele suspendesse o prazo. Então, teve a sentença, e aí, da sentença, um prazo de 3 dias, foi opostos os embargos de declaração, tá? E aí veio o julgamento desses embargos, dessa decisão que foi proferida dos embargos, se, somente se, tratasse de suspensão, a partir dessa decisão, ó, já tinham corrido 3 dias, né? Então, a partir dessa decisão, teria mais 5 dias para a interposição do recurso ordinário. Isso se fosse suspensão, que é o que acontece lá no recesso forense. Quando em 20 de dezembro o judiciário para, os prazos que vinham contando até 20/12, suponhamos que você vinha contando o prazo para um recurso ordinário. Em 19/12, ele estava com prazo, sei lá, de 6 dias. Ou seja, você ainda tinha 2 dias úteis para a interposição do seu recurso. Esse prazo ele vai retomar a contagem, né? Agora, a partir de 20 de janeiro, né? Porque até 20 de janeiro a gente está em recesso, né? Então, de 20/12 a 20/1, ele vai ficar suspenso. E aí, o seu prazo, ó, volta dia 20, dia 21 seria o último dia de prazo, 21/1, né? 2 dias. Então, essa é a grande diferença entre interrupção e suspensão, né? Então, aqui a súmula 385, e aí o CPC 2015 também veio regir isso, então hoje é pacífico em relação a isso, tá? Em relação à interposição do recurso antes da própria publicação do acórdão, né? Vai ter a extemporaneidade do recurso, né? Então ele foi protocolado, né? Foi interposto antes mesmo. Porque o que acontece? A gente tem acesso, às vezes, à certidão de julgamento, e às vezes alguns advogados, a partir dessa certidão, já protocolavam o recurso, né? Então, porque com a certidão, e aí depois você tinha a publicação e o prazo, né? Assim como na justiça comum, o prazo começa a contar a partir da publicação, né? Então você exclui o dia de começo e inclui o dia de fim, ou seja, o
dia da publicação você não conta, passa a contar no dia seguinte, e aí você inclui o último dia, né? Por isso que no meu exemplo aqui deu 21/1, né? Como o último dia do prazo recursal, né? Então, a súmula aqui vai dizer que a interposição desse prazo recursal, né, em razão de embargo de declaração pela parte, não acarreta qualquer prejuízo, né, àquele que apresentou o recurso tempestivamente, tá? Então, ainda que tenha extemporaneidade, ele acaba sendo aceito. E aí aqui, né, se eu tenho um prazo, né, isso aqui vai ficar pergunta para vocês, eu não vou responder, né, se tem um prazo de 8 dias para interposição do recurso ordinário, e aí eu protocolo esse recurso num prazo de 5 dias, só que por facsímile, por fax, né? Quanto que encerra meu prazo, efetivamente? Né? Fica aí esse questionamento para vocês. E, na verdade, eu já deixei a resposta aqui pela súmula. Mas por que eu coloquei? Porque logo de início, na Justiça do Trabalho, havia uma grande divergência em relação a isso, se caberia a interposição do recurso por fax. Né? Alguns de vocês acho que nem sabem o que é fax, mas enfim. E aí, depois teve-se uma grande discussão em relação à doutrina e à própria jurisprudência, até a edição dessa súmula que eu vou deixar aí, eu não vou dar resposta. Depois vocês abram a CLT de vocês lá, vejam a resposta e a gente fala disso na próxima aula, ok? Então, se eu tenho prazo de 8 dias do recurso, interpõe-se esse recurso via fax, quando que encerra o meu prazo? Né? Aqui, em relação ao litisconsórcio, né, em relação às partes, aqui tem que ter efetivamente um cuidado, porque se no CPC, né, você tem um litisconsórcio, você tem prazo em dobro, na Justiça do Trabalho isso não acontece, tá? O prazo é comum, bom? Então, o prazo de 8 dias para o recurso, ele funciona para todos. Não importa se esse litisconsórcio é útil, necessário, tá? E não há diferença aqui. Então, na Justiça do Trabalho, não há que se falar em prazo em dobro em caso de litisconsórcio. O advogado, né, no caso da representação, o advogado deve estar devidamente habilitado, né, então ele tem que estar com a procuração nos autos. E aí, no caso de protocolo de petição apócrifa, ou seja, sem assinatura, logo na edição da súmula da OJ 120, o TST entendia que o recurso, ele apócrifo, ele era entendido como inexistente e sequer abria prazo para a parte suprimir essa nulidade. E aí, a nulidade, né? E aí, o que acontece a partir de 2015 com o CPC? Se a petição está apócrifa, ou seja, sem a assinatura do advogado ou da parte, tanto o juiz faz isso na petição inicial quanto no recurso, tem aberto o prazo de 5 dias para que a parte supra essa assinatura. Né? E se ela assim o fizer, dá seguimento ao recurso, né? Hoje, com a questão do PJE, do digital, isso é muito mais difícil acontecer, né? Porque você protocola via certificado digital. Então, a sua petição, ela vai obrigatoriamente assinada, né? Não tem mais essa possibilidade da ausência dessa assinatura, tá? Mas se for o processo físico, tem que cuidar em relação a isso, para que você não tenha que suprimir essa ausência depois, né? Outra coisa é a questão da juntada da procuração, né? O não cumprimento entendia como recurso inexistente, né, a não ser mandado tácito, ou seja, aquele advogado que acompanhou a audiência e mesmo sem
Eita. E mesmo sem apresentar a procuração, mas, né, consta na ata de audiência, isso já determina que a parte, né, que a parte, que a parte assim entendeu, né, e o teve como advogado, então, né, acabou suprimindo. Agora, e a questão do recurso, né? Antes de 2015, era isso mesmo. Se você protocolasse o recurso sem uma procuração, a ausência da procuração, ele era dado como inexistente. Eita, tô com sono. Ele era dado como inexistente e, portanto, era já extinto o recurso e tudo mais. Pois bem, a partir de 2015, com a mudança do CPC, se for protocolado sem a procuração, o desembargador ele não vai, ou o ministro, né? Ele não vai extinguir esse processo já. O que ele vai fazer? Ele vai abrir prazo de 5 dias para apresentação da procuração. Né? Então, aí você tem 5 dias, apresenta a procuração e dá seguimento, tá bom? O preparo, né? Que preparo as custas, são as custas e o depósito recursal. As custas equivale a 2% do valor da condenação, né? Não pode ser menos do que 10,64. Eita, gente! Quem paga é a parte vencida, tá? E aqui tem um grande ponto, né? Quando se trata de reclamante e reclamada, né? Em relação às custas, tanto o reclamante quanto a reclamada paga se há necessidade de recorrer. No outro ponto é que o reclamante ele só deixa de pagar as custas se ele for beneficiário da justiça gratuita. Caso contrário, ele arca com as custas, tá? Ele arca com as custas. Em relação ao depósito recursal, é tão somente para a reclamada. O reclamante, ainda que não. Ai, desculpa. O reclamante, ainda que não seja beneficiário da Justiça do Trabalho. Oxe, Karina. Ainda que não seja beneficiário da Justiça Gratuita, ele não vai arcar com o depósito recursal, tá? Até porque o depósito recursal ele tem um cunho já de garantir a condenação, de garantir o pagamento da condenação. Então, os pagamentos que são feitos via depósito recursal, ele já fica garantindo lá parte do pagamento dessa condenação, né? No caso de estados, DF, município e autarquias, não há que se falar em pagamento de custas, né? Nem mesmo do próprio depósito, tá? Aqui eu coloquei a OJ 186 da SDI, né? Ele vai falar em relação à inversão do ônus da sucumbência, então aqui não há ocorrência, né? Então, ela diz assim, ó, no caso da inversão do ônus da sucumbência em segundo grau, sem acréscimo ou atualização do valor da custa, se essas já foram devidamente recolhidas, descabe um novo pagamento. Ou seja, mesmo que lá no recurso seja revista o valor da condenação, seja majorada a condenação, não há de se falar em aumento do pagamento das custas, tá? Uma vez pagas, pronto. Em relação ao depósito, está lá no artigo 899 da CLT, os valores eles são atualizados sempre a partir de 1 de agosto de cada ano, né? Eu tenho novos valores. Os valores para este ano, a gente está com 9.828,51 para o recurso ordinário, 19.657,02 para recurso de revista, embargos, recurso extraordinário e ação rescisória, né?
Aqui, assim como as custas, a gente tem dispensa, né? Para a União, para os estados, DF, município e autarquia, né? No caso das fundações e empresas públicas, também tem o pagamento. No caso das empresas brasileiras de correio e telégrafo, tem uma exceção, em pese ela seja uma empresa pública, tem exceção, tá? E aí ela não vai efetuar pagamento de depósito recursal. Nossa, eu lembrei de outra coisa que eu ia falar aqui. Outro ponto, isso antes que eu esqueça. Se a condenação, o valor dos depósitos recursais aqui, ó, eles seguem o valor da condenação. Suponhamos, então, que a condenação tenha sido de 20 mil reais. Então, você vai pagar o recurso ordinário 9.828,51. E aí, quando você for pagar o recurso de revista, na verdade, você não vai pagar os 19 mil. Você vai pagar só o que falta para o valor da condenação, que neste caso aqui dá um pouco menos de 11 mil reais. Dá 10.282, né? 72. Um pouquinho menos que isso. Então, você paga aqui, o valor do recurso, ele vai estar adstrito, ele vai estar vinculado ao valor da condenação. Então, se a condenação for inferior à somatória dos recursos que você está interpondo, você vai pagar até o valor da condenação. E aí, a partir daí, não há que se falar mais em depósito recursal. Tá? Em relação à massa falida, né, empresa em liquidação extrajudicial, há que se falar em depósito recursal? Então, depois vocês veem lá, súmula 86. Tá? E se houver litisconsórcio ativo? Dois reclamantes, né? Aqui, gente, uma grande divergência, e eu até coloquei aqui, ó, provavelmente não cai no exame. Porque quando se fala em litisconsórcio ativo, parte da doutrina vai entender que ambos, né, se eles não forem beneficiários da justiça gratuita, tanto um quanto o outro deve arcar com as custas, tá? Em relação ao depósito, isso a gente tem regra na CLT já dizendo da não necessidade do pagamento do depósito. Mas em relação às custas, os dois estão recorrendo, os dois têm que pagar as custas, né? Vai ficar o questionamento aí para vocês, tá bom? Depois eu vou colocar, vou até aproveitar esses questionamentos, vou colocar lá no fórum, aí vocês já respondem lá para mim. Fica mais fácil. Outro ponto aqui também é se houver condenação em pecúnia, né? Não houver, né? Então, sei lá, a sentença está determinando só a anotação da CTPS, né? Então, aí neste caso aqui, tem uma súmula também, a 161 do TST, e que vai ficar da mesma forma para vocês buscarem a resposta. E aí eu vou ver se assim que terminar a aula, eu vou ver se eu consigo colocar isso como fórum lá, e aí vocês já respondem lá também, ok? Cadê a prova? Aqui, a súmula 128, o ônus da parte, então você tem que fazer, o que eu falei em relação a atingir o valor da condenação, nenhum depósito mais deve ser exigido, está aqui no inciso primeiro, né? Garantir o juízo na fase executória, então não há mais necessidade de depósito, tá? E se houver condenação solidária de duas ou mais empresas, se elas forem solidárias, né, o depósito de uma vai aproveitar para as demais. Se tratar de responsabilidade solidária, né, ou seja, aquela que você pode cobrar tanto de uma quanto de outra. Elas têm responsabilidade total em relação ao todo.
O depósito recursal, a súmula 245 também vai falar em relação ao prazo. Esse depósito ele tem que ser feito, né, dentro do prazo do recurso, né? Não adianta pensar em fazer esse pagamento a posteriori, né? Que aí eu vou ter como deserção e aí eu tenho prejuízo em relação a esse recurso, né? Porque uma coisa, gente, é assim, ó, se faltou, né, centavos e tal, o desembargador ele pode pedir para que você complemente. Agora, se ele não foi feito o depósito, né, não foi comprovado com a interposição do recurso, o desembargador não vai pedir para você pagar o recurso, tá? Para complementar sim, mas para pagar a sua integralidade, ele não vai o fazer. Os efeitos do recurso meramente devolutivo, né? Isso a gente já viu aulas pretéritas. Então, devolve-se, né? Principalmente no recurso ordinário, que você devolve fatos e provas e os próprios fundamentos, né? Aqui não há que se falar em suspensão da execução provisória, então você pode exercer em sede de primeiro grau todos os atos executórios, que a gente vai ver daqui 2 ou 3 aulas, né? E aqui não pode se esquecer também do efeito translativo, que matéria de ordem pública, se houver qualquer matéria de ordem pública, o recurso ele devolve, né? Ele pode ser apreciado. Essa matéria de ordem pública ela pode ser apreciada tanto no sede de TRT quanto de TST. Em relação aos recursos em espécie, a gente vai falar do recurso. Vamos começar por o recurso ordinário, e aí embargo de declaração, recurso de revista, recurso dos embargos. Esses embargos aqui são os embargos no TST, tá? É diferente do que a gente tem de embargos de declaração. Os embargos infringente, agravo de petição, agravo de instrumento, recurso adesivo, agravo regimental, correição parcial, recurso extraordinário, pedido de revisão do valor da causa, mandado de segurança. Opa, voltei. Mas, enfim, aquelas são as espécies de recursos. Alguns a gente vai dar maior ênfase, outros um pouquinho menos, porque não são recursos que estão efetivamente entrelaçados na Justiça do Trabalho, tá? Mas, enfim, o artigo 893 vai dizer que das decisões são admissíveis os seguintes recursos. Quando a CLT utiliza o termo decisões, aqui nós estamos falando de decisões definitivas ou terminativas do feito, tá? Então, cabe embargos, recurso ordinário, recurso de revista e agravo. É isso que a CLT coloca para a gente no seu artigo. E aí, a partir disso, né, aquela que eu acabei retomando a irrecorribilidade, né? Então, dessas decisões, são decisões definitivas e terminativas do feito, não se trata da decisão interlocutória, né? Isso que eu já falei. E aí, antes de falar de recurso ordinário, eu acabei trocando aqui, coloquei embargo de declaração. Quando a gente fala em embargo de declaração, está lá no artigo 897 da CLT, e vai dizer que ele cabe embargo de declaração da sentença ou acordo, prazo 5 dias, né? E deve ser o julgamento ocorrer na primeira audiência, né? Então, uma vez que foi interposto o embargos, né? Já na sequência ele deve ser julgado. E aí, quando que cabe efetivamente os embargos, né? O próprio artigo na CLT ele vai dizer da decisão que tem omissão, contradição, né? Ou manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso, né? Então, sempre que tiver o que a gente chama de omissão, contradição, obscuridade, né? Cabe os embargos de declaração, tá? Quando se fala em erros materiais, a gente acabava opondo o embargo de declaração para correção de erros materiais, mas erros materiais eles podem ser corrigidos tanto de ofício ou requerimento da parte por simples petição, tá? Em relação ao artigo,
né? Eu coloquei aqui, ó, não prevê obscuridade. Mas se essa sentença efetiva tiver a presença da obscuridade de forma muito clara, não vai ser óbice para a oposição dos embargos de declaração aqui na Justiça do Trabalho. Tá? O que tem que ter em mente é que, quando a gente pensa em omissão, é porque deixou de julgar em relação a determinado ponto. Né? Em relação à contradição, ele está sendo contraditório. Lá no relatório e nas razões e seus fundamentos, na sentença, o juiz está falando, está deferindo as horas extras, está tudo em pé a deferir as horas extras, e aí é lá no dispositivo, na parte final, ele vem e não defere essas horas extras, né? Então, os argumentos dele foi de deferimento, e aí no dispositivo ele dá uma decisão contrária àquilo que ele fundamentou. Então, tem uma contradição. E na obscuridade é porque ele falou, você não falou nada, né? Obscuro, não é entendível, né? Então, aqui também é difícil acontecer na Justiça do Trabalho a questão da obscuridade, mas ocorrendo pode sim interpor os embargos de declaração, ponto que praticamente pacífico na jurisprudência e na doutrina, em que pese o artigo 897-A, ele não faz menção, tá? Em relação aos embargos com efeito modificativo, né, os embargos, se eles tiverem qualquer atribuição no sentido de alterar a sentença, de modificar a sentença, né, aí nessa situação há necessidade da vista da parte, manifestação da parte, né, uma vez que vai ter aqui presente o princípio da ampla defesa e contraditório. Então, se faz, né, tem-se a necessidade do exercício do contraditório aqui, ampla defesa em relação à parte, né, uma vez que pode modificar a sentença, uma sentença que lhe foi favorável, né. Então, e aí, uma vez a parte manifesta, e aí, assim, o juiz pode decidir, né. Mas antes de entrar em recurso, em recurso ordinário, deixa eu ver pela hora aqui, 7h26. Está dando 1 hora de aula, eu vou falar mais um pouquinho ainda de embargos de declaração, tá? Em relação aos embargos de declaração, outro ponto é que os embargos de declaração, eles devem ser opostos efetivamente em decorrência do artigo, né, 897-A. Caso a parte oponha os embargos de declaração de modo protelatório, só no intuito de ganhar prazo para depois interpor um recurso ordinário, o artigo 1026 do CPC, no seu parágrafo 2º, vai atribuir multa, né, pela interposição de um embargo protelatório, tá? Então, os embargos aqui, se não houver efetivamente matéria de exercício para os embargos, e assim o juiz entender como protelatórios, ele pode atribuir multa. E aí ele pode atribuir multa tanto à parte quanto ao próprio advogado, tá? Alegando, inclusive, aqui uma litigância de má-fé. Outro ponto. Os embargos de declaração, ele também pode ser utilizado como forma de pré-questionamento. O que é o pré-questionamento? É você determinar qual que é a matéria que será arguída no recurso, tá? É você pré-questionar para que o juiz fale a respeito daqueles pontos. Então, o pré-questionamento aqui é você determinar que ele manifeste sobre determinado artigo, determinada legislação federal, principalmente artigo da Constituição ou súmula, né, de que o julgamento dele não está de acordo com aquela lei, de acordo com aquele artigo, de acordo com aquela súmula. E para que você faz isso?
Uma vez pré-questionada a matéria, ela se torna matéria para o recurso de revista. E que a gente vai ver, no recurso de revista, o pré-questionamento, ele é um requisito especial. Ele é um requisito especial, certo? Então, utiliza-se, se o desembargador lá no recurso ordinário, ele não suscitou a matéria em relação àquele ponto específico lá da sua atribuição no recurso ordinário, cabe os embargos de declaração no sentido de pré-questionamento. Isso está lá na súmula 297 do TST, tá? Outro ponto do efeito modificativo já falou, da multa já falamos, do pré-questionamento já falamos. Acho que os embargos foram isso. Bom, então os embargos não há que se esquecer, ele cabe de todas das decisões, então vai ter cabimento da sentença, de qualquer um dos acórdãos, ele tem cabimento, ok? Bom, e o recurso ordinário? Vou focar aí. O recurso ordinário, o artigo 895 vai dizer que ele tem cabimento das decisões definitivas ou terminativas da vara e juízos, né, no prazo de 8 dias. Das decisões definitivas e terminativas dos tribunais regionais, em processo de sua competência originária, também no prazo de 8 dias, seja dissídios individuais, seja dissídios coletivos. Karina, quando que eu tenho competência originária no Tribunal Regional do Trabalho, né? Isso está nos regimentos internos, mas é exemplo disso a ação rescisória. Ação rescisória, ação anulatória, ou também chamada de ação pauliana, também tem mandado de segurança, né? São ações que têm competência originária direto no TRT e não à primeira instância. Em relação aos dissídios, aos dissídios coletivos, os dissídios coletivos eles já iniciam no TRT, tá? Então, dessas decisões, também vai ter cabimento recurso ordinário, e esse recurso ordinário vai para onde? Esse recurso ordinário vai ser julgado pelo TST, tá? Nas reclamações sujeitas, processo sumaríssimo, trava não. Eles são, aqui acaba tendo um rito mais célere para o recurso ordinário, no rito sumaríssimo. Ele vai ser distribuído imediatamente, né? E aí, uma vez distribuído, ele é recebido, e no prazo de 10 dias, esse relator, ele já deve se manifestar, né? E uma vez manifestado, ele já é encaminhado para pauta de julgamento. Aqui, o que acontece? O recurso ordinário, quando o juiz do trabalho recebe o recurso ordinário, passa por esse primeiro juízo de admissibilidade, né? Na aula passada com o noturno, eu suscitei o fato de termos 2 juízos de admissibilidade. Um feito pelo juízo ACO e outro pelo juízo ADQUEM. O que é isso, né? Aquele que proferiu a decisão, ele faz um primeiro juízo de admissibilidade. Se esse juízo de admissibilidade, ou seja, verificar se os pressupostos objetivos e subjetivos fazem presente, se fizerem presente, se tiverem ali presente, dá seguimento a esse recurso, né? E aí, quando chega no tribunal, esse juízo ADQUEM, que é quem vai julgar o recurso, faz um novo juízo de admissibilidade, tá? Vai novamente verificar se esses pressupostos estão presentes. O que acontece? O Código de 2015, inicialmente, queria extinguir esse duplo juízo de admissibilidade. Ele queria tão somente, né, que o segundo grau o fizesse, né? Então, interporia o recurso, passaria pelo primeiro grau, e esse juízo de admissibilidade, esse juízo de admissibilidade já seria feito aqui, pronto, se não soubesse o recurso
extinguia já ali o processo. Porém, teve-se muita discussão, inclusive de constitucionalidade, etc, etc. Esse artigo no CPC, ele foi suspenso, tá? Por decisão do STF. Então, hoje, eu continuo tendo, mesmo na justiça comum, duplo juízo de admissibilidade. Então, recebeu-se esse recurso lá no ACO, quem efetuou a decisão, né? Quem proferiu a decisão, ele faz esse juízo. Se esse juízo foi positivo, sobe esse recurso. Antes da subida, ele abre prazo de 8 dias, no caso do recurso ordinário, 8 dias para a parte contrarrazoar esse recurso, tá? Então, faz a contra-razões em recurso ordinário. Noutra feita, se esse juízo de admissibilidade for negativo, esse despacho que negou o segmento por ausência de um dos requisitos, seja objetivo ou subjetivo, é desse despacho que negou o segmento ao recurso que cabe o agravo de instrumento. Uma vez interposto o agravo de instrumento para destrancar o recurso, quando o juiz, na prática, quando o juiz ele notifica a parte para contrarrazoar o agravo, ele também já pede para a parte contrarrazoar, na verdade, ele vai contraminutar o agravo de instrumento e vai contrarrazoar o recurso ordinário, ambos no prazo comum de 8 dias, tá? Então, em 8 dias, o advogado da parte reversa vai fazer as duas petições, a contraminuta em agravo de instrumento e as contrarrazões em agravo contra-razões em recurso ordinário, tá? E aí, sim, esse recurso vai subir, né? Subiu, recebeu-se esse recurso no tribunal, o relator, ele vai despachar, fazer esse segundo juízo de admissibilidade no prazo de 10 dias e já vai para a pauta de julgamento no caso do rito sumaríssimo, tá? Então, pode-se fazer sustentação oral em relação a esse recurso, e aí vocês podem me indagar, Karina, mas tá, ele entrou com agravo de instrumento, por que eu tenho que fazer a contrarrazão e a contraminuta em ambos os recursos? Porque quando há o julgamento do agravo de instrumento lá, se esse agravo de instrumento for provido na mesma sessão, em ato concomitante, já há o julgamento do recurso ordinário, tá? Então, por isso há a necessidade já de subir o recurso com a contraminuta no agravo do instrumento e com as contrarrazões em recurso ordinário. Gente, até aqui tá tudo bem? Estou me fazendo entender? Se não, tá dando sono. Acho que a próxima aula eu vou pedir para vocês todos abrirem as câmeras, pelo menos eu fico vendo vocês, não fico sozinha olhando para mim aqui. No caso do sumaríssimo, gente, não precisa ter a divulgação do acórdão na sua especificidade, tá, de todo o julgamento, para a interposição do recurso de revista. A própria certidão de julgamento, ela já é válida para a interposição, tá, do recurso de revista. Então, ela vai estar indicação suficiente do processo, a parte dispositiva e a parte já pode recorrer de revista, tá bom? O que mais que eu coloquei aqui? Isso aqui era lá dos embargos, ó. Aí, ó, mais um fora de ordem. Aqui tá só o conceito dos embargos, que é no sentido dos embargos, eles vão constituir medida recursal destinada a retirar dos julgados eventuais omissões, contradições ou obscuridade, complementando e aperfeiçoando a prestação jurisdicional, tá? Só que era só lá antes dos embargos, era só um conceito de embargos. Tá? E aí, ó, fora de ordem, de novo. Mas tudo bem. Em relação aos embargos aqui, o 897 a gente já falou, ele já estava interposto lá, então não há nada aqui. Aqui só para ficar claro em relação aos embargos, né? A omissão vai ser a falta de apreciação de algo, que a gente já comentou. A contradição é o conflito entre essas duas proposições. E a obscuridade é a falta de clareza, né? E se houver ainda manifesto equívoco no exame dos pressupostos. Ou seja,
o desembargador ou o juiz lá fez analisou em relação aos pressupostos, negou o segmento, mas, na verdade, ele cometeu um equívoco, né? E aí, os embargos de declaração, eles servem para essa situação, né? Outra situação dos embargos aqui, o erro material, né? Eu também já falei que você pode fazer por simples petição, né? É admissível. E se tem decisões aqui extra, ultra ou citra petita, a doutrina também tem fixado o entendimento de que não é possível a correção por, por embargos, tá? Então, os embargos, eles jamais vão servir, eles não vão se destinar à correção desse julgamento, tá bom? O que mais? Aí aqui voltou pro RO, sacanagem isso, né? Vou deixar vocês meio tonto, né? Mais do que eu. Então, no caso do RO aqui, gente, só voltando, né? Já que eu fiz esse parênteses com os embargos de volta. Mas depois eu corrijo a ordem aqui dos PowerPoint e coloco na ordem certa, tá? Lá no AVA. No AVA não, né? No SIGA-A. Então, o RO, ele também tem o efeito devolutivo, e no caso do efeito devolutivo aqui, a súmula do TST vai chamar de efeito devolutivo em profundidade, tá? Por que isso? Porque pode apreciar todos os fundamentos da inicial da defesa, tá? Ainda que não tenha sido novamente suscitado, né, lá no recurso. Ou seja, eu devolvo toda a matéria, né? Eu devolvo toda a matéria no recurso ordinário, né? Agora, se esse pedido ele não foi apreciado na sentença, aí sim eu não tenho como suscitá-lo, tá? Aqui a súmula, gente, tá ainda ali o artigo 515, mas na verdade esse 515 é do antigo CPC. Ela já foi alterada, acho que vai dar 1010, se eu não me engano. Não vou lembrar o número do artigo do CPC atual, tá? Mas na hora que vocês abrirem, ontem eu acabei, quando eu fiz a compilação da súmula, eu acabei deixando passar, tá bom? Mas olhem lá depois, que tem um artigo específico no CPC, nas mesmas moldagens do 515, só que a numeração é diferente, pela ordem do novo CPC, tá bom? Mas a súmula continua vigente. E eu acho que é isso por hoje, né? Eu já estou 1h12 falando e estou à disposição dos senhores para qualquer indagação, qualquer questionamento, qualquer coisa que precisem, né? Mas por hora, o meu muito obrigada, né? Um desejo de um ótimo dia a todos, uma ótima semana, né? E até na próxima terça-feira. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém? Vocês estão aí, né? Ou só estão só por presente? Bom dia, professor. Estou sim. Bom dia, Ulisses. Oh, pelo menos um. Deixa eu tirar a tela aqui. Gente, alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram colocar? Bom dia, professora. Bom dia, e apareceu mais um para fazer companhia. Não vou ligar a câmera não, para não te assustar, mas só para desejar bom dia mesmo. Então tá, gente, nada, nenhuma dúvida? Não. Ó, o resto... Ei, Maria, o restante está tudo dormindo, entraram na sala, só para falar que estavam presentes, ó. O povo dando golpe aí, ó, professora. Não, estão falando aqui no site, não, estão presentes. Todo mundo se defendendo. Eu tô com medo de abrir a câmera, né? Tá bom. Pô, professora, mas 7h30 da manhã é difícil, hein?
Oh, mas 7h30 para vocês, para mim tá sendo às 6h30. Uai, então, pior ainda pra ti, né? Olha que foi tudo de levantar hoje, tocou 5h30 da manhã. Falei, caramba, né? Tem que levantar. Mas, enfim, mas dá tudo certo. Gente, então é isso, ó. Eu vou. Logo mais eu coloco o material à disposição lá em relação aos embargos e o recurso ordinário e os demais recursos, tá? A aula deve, essa aula aqui, logo mais deve estar também já lá no sistema, tá? Assim que eu conseguir baixar. E eu acho que é isso. Qualquer coisa vocês, ó, me acionem. Se vocês quiserem colocar, eu vou colocar meu telefone aqui. Eu não sei se a líder da sala tá no 2, 3, se vocês quiserem já. Professor, eu não verifiquei na aula passada, Ah, eu não prestei muita atenção, mas a senhora disponibilizou o e-mail? Eu acredito que sim, né? o meu e-mail, mas eu posso disponibilizar aqui, não tem problema não também. Mas, ó, eu disponibilizei meu celular Tranquilo, aqui. então. Se vocês quiserem criar um grupo no WhatsApp e me colocar, para gente, para vocês suscitarem dúvidas, essas coisas, fiquem à vontade, tá? A turma da noite criou e aí acaba sendo um elo de comunicação até para que, como sistema, né? É novo para vocês, é novo para mim também. E aí acaba auxiliando. Se vocês quiserem, pode mandar mensagem, tá? E o meu e-mail, eu vou colocar meu e-mail, que é o meu e-mail profissional, e porque o da. Apesar de que eu entro pelo da Unemat também, mas fica mais fácil aqui, já fica o tempo todo aberto. Ok? Gente, no mais, ó, beijo, bom restinho, bom dia para vocês, uma boa semana e até na nossa terça-feira que vem. Fui. Bom dia, professora. Com Deus. Tchau. Amém, tchau.